Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade, agora a questão de número 43 aí do Colégio Naval 2026. Já vai se preparando, porque na minha opinião essa era a questão mais trabalhosa da sua prova, pensando no nível do concurso, né, que é um concurso para fundamental e médio, né, nono e primeiro ano do ensino médio, geralmente são as séries que os alunos estão prestando esse concurso, mas dava para fazer, são conteúdos que são abordados ali na sua sala de aula. Mas vamos lá. Olha só, aqui nós temos, examine a figura abaixo. Nós temos dois discos, dois alvos, né, ligados ao mesmo eixo, distantes um do outro ali por 1,5 metros. Que nós temos no texto, ó. No estande de tiro esportivo do Colégio Naval foram dispostos dois alvos circulares de papelão presos ao mesmo eixo com uma rotação de frequência igual a 60 Hz. Então vamos grifando aqui o que a gente achar importante, né? Então a rotação é tipo 60 Hz. Os discos estão afastados um do outro por 1,5 metros, já está ali, e dispara-se um projétil paralelamente ao eixo com um movimento retilíneo uniforme, perfurando os dois eixos. Os dois alvos, né, no caso ali ligados ao eixo. Agora nós vamos prestar atenção demais aqui nesse pedaço aqui. Eu vou até grifar esse pedaço aqui que você vai ter que prestar muita atenção e depois a gente vai traduzir isso aí para você. Ó. O ângulo entre o plano que contém o eixo e o furo no primeiro alvo e o plano que contém o eixo e o furo no segundo alvo é de 90 graus. Guarda isso. Sabendo que entre as duas perfurações os discos giram menos de meia volta, assinale a opção que representa, né, que apresenta a velocidade do projétil. Então, vamos lá. A gente ia grifar só o que era importante, a gente acabou grifando quase que a questão inteira, né? Mas vai dar para a gente compreender direitinho, olha só. Aqui nós temos o nosso projétil. Então, o projétil ele foi atirado, né? Eu ia dizer lançado, mas não. Alguém apertou o gatilho ali, o projétil saiu. Pronto. O projétil está vindo para cá com uma certa velocidade, que eu vou chamar de VP. A gente não vai se preocupar com o tempo que ele vai levar para chegar no primeiro alvo. A gente só vai se preocupar com o tempo que ele vai levar para atingir o segundo alvo depois de ter atingido o primeiro. Você vai entender isso já já, olha só. O projétil ele está vindo, ele vai acertar o primeiro alvo, só que ele vai atravessar, ele vai passar por dentro, vai fazer um buraco. Só que você tem que lembrar que esses círculos, esses alvos, eles estão girando. Como eles estão girando é o seguinte: o tempo que esse projétil vai levar para chegar até o alvo 2 vai ser justamente um tempo necessário para que ele consiga rotacionar o quê? Rotacionar 90 graus. Então é como se o primeiro estivesse parado e o segundo estivesse rodando com 90 graus. Tá bom? Só um exemplo, mas os dois estão rodando. O importante é você entender que o ângulo formado entre esses dois furos é o equivalente a 90 graus. Então, nós vamos colocar aqui um θ de 90 graus. Só que como nós estamos aqui no movimento circular, você vai ter que associar isso daqui como sendo π por 2, né? Que é uma representação em radianos de 90 graus. Agora vamos lá. Perceba que aqui ele coloca os discos, eles giram menos de meia volta. Se ele não tivesse colocado esse trecho aqui, a gente teria que analisar, né, diversas possibilidades. Então a questão ela seria anulada. O que ele está dizendo aqui para você é que o ângulo ele é menor do que 180 graus. Então certamente é apenas um quarto de volta. Um quarto de volta, uma volta completa seria 360 graus. Um quarto de volta seria ali aqueles 90 graus como ele deixou representado. Então, um quarto de volta. Pronto. Aí, agora vamos lá. Perceba que nós vamos precisar descobrir esse tempo aqui, olha. Como é que eu vou descobrir esse tempo, né? Tudo vai se basear em cima do projétil. O projétil ele está em movimento retilíneo e uniforme, como foi dado ali. Movimento retilíneo uniforme, nós temos aqui o quê? O Deus vê tudo, né? Distância é igual a velocidade vezes tempo, que é a mesma fórmula lá da velocidade média ΔS sobre ΔT. Só que como nós queremos o tempo, eu vou isolar o tempo. Então, eu vou colocar aqui que o tempo vai ser a distância percorrida dividido pela velocidade. Vê se você concorda comigo, pessoal. Esse tempo aqui é o tempo que ele vai levar para sair do alvo 1 e chegar até o alvo 2. A distância que ele vai percorrer vai ser a distância de 1,5 metros, porque é a distância entre os dois alvos. E a velocidade aqui embaixo é justamente a velocidade do projétil. Opa, então vê se você concorda. Se eu descubro o tempo que ele levou para atingir esses dois alvos ali, eu consigo descobrir a velocidade do projétil. Agora vai ter que entrar a parte do movimento circular. Guarda essa informação aqui, porque não vai ter como a gente resolver só com isso. O que você vai precisar fazer aqui agora? Você vai precisar lembrar o seguinte: o ômega, que é a velocidade angular, é 2π multiplicado pela frequência. 2π multiplicado pela frequência. Só que o ômega, ele também tem uma outra relação, ele também tem uma outra fórmula. O ômega, ele é ΔΦ
Delta-φ que seria o ângulo varrido, então vou botar delta-θ, né, para ficar mais fácil, dividido pelo tempo, que é o período, mas eu vou colocar aqui tempo, prontinho. O que que acontece? Acontece que esse ângulo aqui eu tenho, e o ômega eu posso escrever como 2π vezes a frequência, então eu posso igualar essas duas fórmulas aqui, vai ficar assim, olha, 2π multiplicado pela frequência, isso daqui vai ser igual a delta-θ, que é o nosso ângulo varrido, dividido pelo tempo, e esse tempo aqui vai ser justamente aquele tempo em que ele levou para atingir o alvo 1 e o alvo 2. Nós vamos substituir tudo agora e vai ficar assim, olha só, 2π vai ser 2π, a frequência, o exercício entregou para a gente ali em cima que era 60 Hz, já está nas unidades do Sistema Internacional, então está tudo bem. O nosso ângulo aqui em cima, ele vai ser os nossos 90 graus, mas nós temos que utilizar em radianos, porque nós combinamos que seria ali o padrão, então ficaria π por 2, e aqui nós teríamos o nosso tempo, que eu vou colocar t, prontinho. Vê se você concorda aqui então, olha só, passando o t lá para o outro lado, nós vamos ficar com o seguinte, olha, t é igual a π por 2, e aí eu já vou passar todo aquele termo ali para baixo, aqui, olha, dividindo. Vai ficar 2π vezes 60 aqui embaixo, ó. 2π vezes 60, prontinho. O π cancela com π, e aqui em cima vai ficar 1. Então, eu acabo de descobrir, então, que o meu tempo ele equivale a 1 em cima, e na parte de baixo é 4 vezes 60. 4 vezes 6 vai dar 24, 24 com um zerinho, então 240. Então, nosso tempo é 1 sobre 240 segundos. É um tempo muito pequeno mesmo, até porque é um projétil, tá? É um projétil e ele está percorrendo uma distância relativamente pequena, né, comparada à velocidade dele. Perceba que nós tínhamos ali agora, olha só, uma relação em que se eu soubesse o tempo, eu conseguiria encontrar a velocidade. Então, eu vou dizer que essa daqui é a minha equação 1 e essa daqui vai ser o meu resultado 2, né? Nem equação, só vou substituir ali. Posso até fazer o seguinte, olha só, vê se você concorda comigo, aqui em cima nessa equação, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a velocidade, vou isolar aqui a velocidade vai ser 1,5 dividido pelo tempo, pronto, para ficar mais prático aqui para mim. E aí eu vou só substituir o tempo agora, ó, substituindo, vamos botar aqui, ó, substituindo, nós vamos ter o seguinte, a velocidade do projétil vai ser igual a 1,5 em cima, dividido pelo tempo embaixo. O tempo vai ser 1 sobre 240. Pessoal, divisão de frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tô fazendo bem passo a passo, porque, como eu falei, na minha opinião, essa era uma questão um pouco mais trabalhosa, então a gente precisa fazer com o máximo de passo a passo, né? Aqui 1,5 ele está dividido por 1, toda fração, né? Que não tem nada no denominador, você coloca um ali para completar time. Então, coloca aqui o 1 e multiplica agora pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar 240 em cima e o 1 embaixo, que é esse 1 aqui. 240 vezes 1,5, pessoal, faz a continha aqui, ó, 1,5 vezes 240, que vai nos dar 360. Então, quer dizer que a velocidade do projétil era de 360 metros por segundo. Gabarito aqui, letra A. Tudo bem, pessoal? Então, por essa questão aqui, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas resoluções aí. Até mais.